dia, queridos alunos. Estamos aqui reunidos para começarmos a ter algumas aulas com um contato mais próximo, mesmo que virtual. Essa aula pretende tratar de um tema que estamos estudando no capítulo 3. São os seres decompositores, os seres necrófagos e os seres detritívoros. Aprenderemos um pouco sobre a atuação desses tipos de seres nos ecossistemas. Importante atuação, porque a gente vai entender que a grande maioria deles, se não a maioria, garante o fluxo contínuo da matéria, que estudaremos em aulas posteriores. Devemos nos lembrar que esse momento é único, é um momento que estamos lidando com novas tecnologias e novas linguagens. É importante que sempre tenhamos à mão os outros vídeos que já foram postados na plataforma, que estejamos sempre acompanhando os vocabulários de estudo e fazendo revisões. As tarefas também devem ser feitas e corrigidas. Conto com vocês. Afinal de contas, vocês conquistaram meu coração. Estou com muitas saudades de nossa convivência. Um beijo e vamos à nossa aula. Esse slide pretende nos inserir sobre o conteúdo dos seres decompositores. Vamos analisar então a primeira frase. Existem inúmeros seres vivos que se nutrem de restos orgânicos. Dentro da biologia, alguns seres desempenham o importante papel de reciclar a matéria orgânica. Esses seres, então, são classificados como seres decompositores. Fazem parte desse importante grupo os fungos, as bactérias e certos tipos de protozoários. Esse conteúdo sobre protozoários, vocês terão um contato maior no 7º ano. Enquanto tais seres fazem essa nutrição, se alimentando dessa matéria orgânica, desses restos orgânicos, fezes, cadáveres de animais, restos de seres vivos como folhas e frutos, eles acabam provocando a sua decomposição. Cada um desses tipos de seres que eu já citei, vai desempenhar diferentes trabalhos aí dentro desse ecossistema. Como esses seres dependem dessa matéria orgânica para a sua nutrição, eles são classificados como seres heterotróficos. Nós já estudamos sobre esse conteúdo anteriormente. Só para lembrar, os seres heterotróficos são aqueles que obtêm a sua nutrição para a geração de energia através de compostos presentes no ambiente. Nesse slide, vamos conversar um pouco sobre os tipos de seres decompositores. Os principais tipos de seres decompositores são os fungos, bolores e cogumelos e também alguns determinados tipos de bactérias. Vamos agora comentar um pouquinho sobre os bolores. Os mofos, também chamados de bolores, são espécies de fungos que se desenvolvem em matéria orgânica, ou seja, restos de seres vivos. Esses mofos, esses bolores, eles possuem a capacidade de decompor a matéria orgânica. Isso acontece porque eles são seres heterotróficos, eles não fazem fotossíntese. Então, para a obtenção de energia, eles necessitam de se alimentar de matérias advindas do ambiente. Com relação à coloração, a gente pode observar bolores em tons esverdeados, azulados, pretos, avermelhados ou esbranquiçados. Os bolores, vistos bem de perto, eles possuem uma aparência aveludada, com pelinhos, ou de pó. Outros tipos de seres decompositores são outros tipos de fungos e as bactérias. Não são considerados nem animais nem plantas, eles possuem reinos específicos. A gente também vai estudar melhor sobre isso no 7º ano. E eles não são considerados animais nem plantas, porque, como eu já havia dito no slide anterior, eles não realizam o processo da fotossíntese, ou seja, eles não são autotróficos. Eles são seres que, para a obtenção de energia, eles consomem outros seres do ambiente, neste caso, através da decomposição de matéria orgânica. Quando se fala em bactérias, geralmente nos lembramos de doenças, já que alguns tipos desses organismos são capazes de causá-las. Porém, não devamos nos esquecer da questão das bactérias decompositoras,
que são fundamentais para fazer a reciclagem da matéria e a devolução de muitos nutrientes ao solo. Para conversarmos um pouco sobre esse slide, vamos nos lembrar um pouco sobre o que é a decomposição. A decomposição é um processo natural pelo qual passam os vegetais e animais após a sua morte. Esse processo é realizado, pelo que estamos estudando nesse capítulo, com a ajuda de fungos e bactérias decompositoras. É através desse importante processo de decomposição que os nutrientes que fazem parte de um ecossistema, porque eles estão presentes nesses seres que estão sendo decompostos, eles são continuamente reciclados e acabam garantindo o processo da fotossíntese, visto que estudamos em capítulos anteriores que para que o processo da fotossíntese aconteça, os seres autotróficos, neste caso, as plantas, elas acabam retirando através das raízes nutrientes do solo dissolvidos em água. Então, se tivéssemos que concentrar uma resposta para essa pergunta, qual é a importância dos seres decompositores nos ecossistemas, poderíamos considerar em dois aspectos principais. O primeiro aspecto é a faxina do ambiente, ou seja, a reciclagem dessa matéria orgânica. E o segundo aspecto é a devolução de nutrientes ao solo, que vai adubar esse solo, garantindo uma posterior fotossíntese. É muito comum atribuirmos valores a seres vivos de acordo com a simpatia ou não que eles nos despertam. Então, vamos falar agora um pouquinho de seres necrófagos, para a gente entender que muitas vezes eles podem nos despertar, sim, um certo asco, um certo nojo, até pelas atitudes e aparência que eles apresentam nos ecossistemas, mas que eles têm papel fundamental tanto na eliminação de resíduos em decomposição, evitando, então, que muitas vezes doenças se propaguem. Os seres necrófagos são seres que incluem em sua dieta a carne de organismos que não foram mortos por eles, ou seja, eles comem carniça, eles ingerem cadáveres de animais que já estão em amplo processo de decomposição. A gente tem como exemplos conhecidos de seres necrófagos os urubus, os abutres, as hienas. Tem importante papel, porque ao se alimentarem dessa matéria orgânica, que na verdade ela é residual, ela está morta, além de limparem o ambiente, eles acabam impedindo a proliferação de bactérias, formigas, moscas, e tais organismos têm enorme potencial de provocar doenças. Esses seres necrófagos, eles também permitem que os nutrientes contidos acabem sendo reaproveitados. É claro que os decompositores, eles ajudam acelerando esse processo de degradação da matéria morta. É importante que vocês, alunos, vejam tais seres, os seres necrófagos, com novos olhos. Afinal de contas, sem eles, o nosso planeta, em pouco tempo, seria transformado num amontoado de detritos. Isso seria muito prejudicial ao meio ambiente, dados os motivos que eu já conversei com vocês. Proliferação de certos seres que transmitem doenças e proliferação de certos seres que causam doenças. Esse slide trata conosco dos seres detritívoros. Para estudarmos um pouco melhor sobre eles, vamos entender o que são detritos ou restos orgânicos. Detritos ou resíduos orgânicos são sobras de animais ou vegetais, porque têm origem biológica, que não têm mais utilidade ou atividade nos ecossistemas. Esses detritos ou resíduos orgânicos têm origens diversas. Podem ser restos processados, por exemplo, nas indústrias, podem ser alimentos consumidos em restaurantes ou nas nossas casas. Inclusive, esses restos orgânicos podem ser fezes ou cadáveres. Esses materiais podem gerar grandes problemas se não forem tratados adequadamente, por exemplo, gerar doenças. No entanto, com o uso de técnicas adequadas, seu risco pode ser contido, transformando-se, por exemplo, como adubo na fertilização do solo. É aí que a gente vai entender um pouco mais sobre a atuação dos seres detritívoros. Um organismo detritívoro tem sua alimentação baseada no consumo de detritos, ou seja, no consumo da matéria orgânica em decomposição.
Esses seres fazem parte dos ecossistemas e têm um papel muito relevante, ou seja, muito importante. Por quê? Porque eles contribuem para ajudar na decomposição e na reciclagem de nutrientes. Sua principal contribuição na reciclagem da matéria é a quebra da matéria orgânica, seja ela animal ou vegetal, porque eles geram pedaços menores, fragmentos menores que podem ser decompostos mais facilmente. Nós podemos citar alguns organismos que apresentam esse tipo de alimentação. Os cupins, que se alimentam de madeira, besouros, certos tipos de besouros, que se alimentam de fezes, larvas de moscas varejeiras, que consomem carcaças de alguns animais, e as minhocas, que se alimentam de matéria orgânica no solo. Esses seres têm papel fundamental nos ecossistemas. Querido aluno, na próxima aula estudaremos sobre fluxo e matéria de energia nos ecossistemas. Conto com vocês. Eu gostaria de dizer para vocês, para que tenhamos em mente uma frase que tem sido muito importante para mim. Tudo passa, mas devemos nos concentrar no que nos edifica. E o que nos edifica? Nossa família, nossa fé, nossa união e também nossos estudos. Vamos manter o foco. Nós chegaremos lá. Um beijo enorme para vocês e até a nossa próxima aula.